7h18. Vamos aí ao nosso quadro de saúde. Jornal da Fã. Entrevista. A gente precisa de uma vinhetinha para o doutor Antônio Cláudio, né? Já está aqui com cadeira cativa. Doutor Antônio Cláudio, bom dia. Obrigada por estar aqui conosco. Sexta-feira, sempre aqui, sextou presente para a gente falar sempre em saúde, né? Cuidado. E quando a gente vem relegando, ai, meu Deus do céu, eu mesmo falo isso. Eu tô nessa fila. Ô, doutor Antônio Cláudio, bom dia. Bom dia, Magda. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, podendo discutir e aprender também com os ouvintes, aqueles que nos assistem, sobre saúde, né? Pois é, e o tema escolhido hoje é a gente falar sobre o câncer, né? Quando a gente fala em câncer, a gente associa uma sentença de morte. Muita gente, né, doutor Antônio Cláudio, quando recebe um diagnóstico. O câncer, ele assusta, ele deixa várias pessoas preocupadas, com certa razão. É uma doença que muitas vezes traz sofrimento, além da questão da possibilidade de morte, e que tem um crescimento grande. Para você ter uma ideia, Magda, quando há cerca de uns 20 anos atrás, nas estatísticas de geriatria, nos congressos, nós íamos participando, vendo as pesquisas, havia uma estimativa que nos próximos 20 anos, isso há 20 anos atrás, haveria um crescimento de câncer em 8 vezes mais na população. E realmente tem acontecido. Isso acontece em função do processo de envelhecimento e dos fatores cancerígenos que vêm surgindo incorporados de forma silenciosa no estilo de vida das pessoas. Poluição, alimentação, ritmo de vida, estilo de vida, às vezes inadequado. E a gente tem a estimativa hoje de que entre 5 pessoas, uma terá câncer. Então, ou seja, se você está nos ouvindo, nos assistindo, se você conhece 5 pessoas, se sua família tem pelo menos 5 pessoas, a possibilidade de que pelo menos uma pessoa de sua família, dentre as 5, venha a ter um câncer ao longo da vida. Então é algo que a gente precisa estudar com carinho e orientar para prevenir e diminuir a possibilidade de surgimento. Não é só rastrear. Eu digo sempre aos pacientes, quando eu consultar, eu digo, o exame ele é rastreador, não é preventivo. Quem previne câncer é a forma como você vive. E é isso que a gente tem que ensinar aqui nesse momento, discutir com vocês que estão nos ouvindo, o que é o câncer, como ele surge, quais os mais frequentes e como diminuir a possibilidade, como prevenir o surgimento do câncer. Não é só fazer exame, gente. Fazer exame não vai prevenir o câncer. Vai rastrear o câncer em seu início, que é importante para a cura, para retirada no tempo correto, mas a prevenção mesmo, ela depende do seu dia a dia, de sua forma de viver. Pronto, e esses hábitos saudáveis, doutor Antônio Cláudio, como você disse, que são fundamentais para isso, para prevenção. Isso, acho que começando desde cedo, a gente ensinando as crianças. Mas hoje em dia, numa vida tão louca que todo mundo sempre atribui, a loucura que é essa vida, o corre-corre, o estresse, e muitas vezes você acaba não dando nem atenção, nem educação, até nesse sentido, para as suas crianças, né? Enfim, então como é que a gente consegue, então, prevenir diante de uma vida tão conturbada como essa que nós levamos hoje? Muito bem, muito boa pergunta. A gente tem que entender o seguinte, o câncer surge por vários fatores. Tem os fatores externos, agressivos, radiação, substâncias cancerígenas, e tem nosso sistema de defesa. Nós, todo dia, gente, nós produzimos milhões de células cancerígenas. Estamos produzindo e combatendo. Nossa defesa primária, as células de defesa combatem, destrói aquela célula que ela é reconhecida como diferente do nosso organismo. Então, essa célula diferente do organismo, ela é reconhecida como algo estranho e o sistema de defesa vai e combate. Mas muitas vezes o sistema de defesa falha. E aquela célula que deveria ser destruída, ela se multiplica, uma se tornam 2, 4, vai se multiplicando 8, 16, 32, e forma um tumor. Chega um momento que o sistema imunológico não consegue mais combater, ele perdeu a chance de combater em seu início, e aí você falou bem, a gente vai ter o câncer. E como manter esse sistema imunológico funcionando melhor? Aí você falou do estilo de vida. Sim. Então a gente vai ter vários fatores. A gente tem fator de fortalecimento do sistema imunológico, mantê-lo eficaz, isso depende do que você falou aí, evitar o estresse. Então a questão de uma noite bem dormida, um bom sono, a atividade física que melhora o sistema imunológico, certo? Vai ajudar a eliminar toxinas também, essa atividade física, certo? A forma como eu penso, como eu vivo no dia a dia, o estilo de vida, porque o que eu penso também, a forma como eu encaro as adversidades, vai favorecer também a eu ter um nível maior de cortisol e queda da imunidade. Então é importante a gente saber enfrentar as adversidades do dia a dia,
né? Enfrentar as ingratidões, enfrentar os desafios de trabalho, os desafios financeiros, os desafios familiares, os conflitos todos que surgem. Então, é importante a gente fazer essa educação ao jovem. Eu até falo com o pessoal da pedagogia, que é sempre as psicopedagogas, o quanto elas são importantes, porque a gente tem que orientar a criança não só em conhecimento, mas também formar o ser para enfrentar melhor a vida, né? Aí as religiões ajudam, né? Os líderes religiosos podem ajudar nessa formação, a questão da fé, da religiosidade ajuda, tanto que quem tem religião vive mais, está provado pela ciência hoje, porque é importante enfrentar essas adversidades, tendo menor reação estressante. Eu vou reagir com menor impacto e meu organismo mantendo o sistema imunológico melhor. Isso é um dos pontos que a gente geralmente fala no final de uma palestra sobre câncer. Estou falando no início, é um ponto realmente você puxou. Evitar o estresse é fundamental realmente dentro desse estilo de vida para que a gente possa diminuir a chance de câncer. Uhum. Olha, gente, nós estamos entrevistando o doutor Antônio Cláudio geriatra, assim como é bastante conhecido, e a gente está falando hoje de um tema muito interessante, que é o câncer, mas aquele que de repente você pode prevenir com hábitos saudáveis. Mas como disse o doutor Antônio Cláudio, tem aqueles que infelizmente por questões genéticas, enfim, mas muitos hoje a gente vê que tem aí causas, né, externas. Bom, você pode mandar mensagem para a gente no 998-449970, 998-449970. Também no meu, no 99712714. E eu sei que eu já vi aqui uma mensagem, eu vou só localizar. Bom, doutor Antônio Cláudio, mas há aqueles que, infelizmente, às vezes pode ser por uma questão genética, também tem aqueles casos, é possível de repente dizer, olha, a mãe teve, por exemplo, um câncer de mama. A mãe teve, a avó teve, um outro parente teve, e aí há uma possibilidade nesse caso? Sim, a gente tem hoje, inclusive, os marcadores genéticos, exames que são feitos para verificar a maior possibilidade de próstata, de mama, tanto que você tem, às vezes, mulheres que definem para retirar todo o tecido mamário, vai fazer a mamoplastia, vai fazer a plástica da mama e decide que tem um histórico genético de câncer, retirar uma parte glandular maior. Isso é muito comum no consultório, a gente tem as mulheres fazendo isso, porque tem algumas pessoas que realmente têm um componente maior. Tem uma história que é genética, tem a própria história. Na anamnese o médico vai ver que você tem a história de câncer de mama, é um exemplo que você colocou bem. E aí realmente, muitas vezes, quando se faz os marcadores genéticos, observa-se que a pessoa tem uma predisposição genética maior a câncer. Isso existe realmente. Então é importante estar atento. Nessa questão você colocou muito bem. A genética é um fator que favorece o surgimento. Mas a gente tem, aqui aproveitando a deixa, lembrar, surgimento de câncer, mesmo sem um favorecimento genético, crescendo, inclusive nas faixas etárias menores. Nessa última década, uma das novidades em relação a câncer é a incidência maior de câncer abaixo dos 50 anos. A gente tem câncer que geralmente era raro em pessoas mais jovens, que tem se tornado mais frequentes, a partir dos 30, 40, antes dos 50 anos, pessoas tendo câncer que antes não tinham. Um exemplo, o câncer de intestino, ele tem surgido em pessoas mais jovens. Muito, né? Tem, assim, a gente chama muita atenção quando tem artistas, pessoas famosas, enfim. Aí tá ligado também a hábitos alimentares? Aí sim, hábitos alimentares. Vou dar um exemplo. O artista do filme Pantera Negra, sim. 43 anos, morreu de câncer de intestino, o mesmo câncer de Pelé, né? Foi de intestino, se não me engano. Então, mas o que é que acontece? Com uma pessoa jovem, metade da idade de Pelé, um atleta, um homem bem vigoroso, né? Atlético, um artista e com câncer faleceu, um homem com dinheiro, recurso, né, num país desenvolvido, Estados Unidos. Então, o que faz acontecer isso? Você falou bem, hábitos alimentares. Uma das coisas que a gente pode modificar, eu não posso modificar minha genética, mas eu posso mudar minha dieta. Então, é importante na prevenção de câncer entender as armadilhas atuais e armadilhas comerciais, que é isso CDAD, que eu vou passar aqui uma informação nova, que é rara, sim. Falar e ter a coragem de falar de algumas armadilhas que tem aí força comercial grande. Então, a gente tem na alimentação um fator de risco. O primeiro fator de risco para câncer é o tabagismo, é o hábito de fumar. É o mais perigoso. Para câncer de pele, o excesso de sol, né? E você tem para todos os cânceres em geral a questão da alimentação. Um dos fatores alimentares que aumenta o risco de câncer é o hábito de se alimentar, independente de qualquer qualidade do alimento, do ingrediente, as frituras, você comer fritura. Isso é uma das coisas que até que eu discuto, que às vezes o pessoal fala fazer fritura com óleo de coco, e Laí Ribeiro, eu digo, tá fazendo um desserviço. Às vezes eu critico a posição do Laí Ribeiro como médico, eu digo, não adianta, eu sou gerontólogo, sou geriatra e sou gerontólogo. Na gerontologia tem mais de 40 anos de estudos que a fritura é um alimento rico em radicais livres,
com potencial oxidativo intenso. É o hábito do ser humano que acelera o envelhecimento, só perde para o cigarro, é a alimentação à base de fritura. E esse, independente de óleo, qualquer tipo de óleo, a fritura produz radicais livres, em grande intensidade, que favorecem a doenças degenerativas. Cardiovascular, né? Mesmo com colesterol baixo, não adianta baixar colesterol com estatina e comer fritura. Vai acelerar o envelhecimento das artérias, do rosto, aumentar a ruga, estria e aumenta o risco do assunto de hoje, que é o risco de câncer. Então, ter cuidado na alimentação com excesso de frituras, certo? Eu sempre brinco com isso, é importante falar isso para a população. Aí você tem os alimentos hoje que são perigosos, enriquecidos com conservantes, conservante muito comum no Brasil, que é o benzoato, o excesso de benzoato, que o pessoal coloque muito condimento. Lembrar, eu digo aos pacientes, uma dica aqui, gente, alimento de origem vegetal, vendido em temperatura ambiente, para ele não oxidar, não estragar, geralmente tem muito conservante. Aí eu vou colocar para vocês um exemplo. O pessoal usa aí. Você pega o stevia em gotas, é de origem vegetal, a planta stevia, o pessoal usa muito. Se você pegar o stevia em gotas, todo mundo em casa aí o produtor Laí Ribeiro disse para usar stevia, mas ele não coloca essa particular no Brasil. O stevia você use, minha sugestão, Cláudio Geriata sugere a você, diabético, está usando stevia, usar o stevia em sachê, pó. O em gotas, para não estragar, ele é líquido, ele tem o benzoato em alta concentração. Então, eu pego, às vezes, pacientes, câncer de trato urinário, não sei se coincidência ou não, já peguei com o hábito de usar adoçantes em gota, e o adoçante em gota com conservante. O ideal, ou independente de ser o stevia, sempre o sachê. Então, o que acontece? O pessoal chega a ver aqui nas redes sociais, use stevia. Sim, e aí não abre o parêntese que tem stevia com conservante. Então, a gente tem que ter alguns cuidados. Então, a gente tem que aprender algumas coisas. Vou dar outro exemplo, armadilhas que tem comerciais, e até de mídia no Instagram, muito frequente, né? O pessoal, ômega 3, né? Sim. Ômega 3. Ômega 3, gente, é saudável. O ômega 3 é saudável, certo? Com todos os seus ácidos graxos, tudo bonitinho, é saudável. A cápsula de ômega 3, que milhares de pessoas usam, tem vários estudos universitários sérios, feito com milhares de alunos de medicina, vários professores, com divulgação por Oxford, na Inglaterra, faculdade renomada. Na BBC você vai achar matéria lá. Cápsulas de ômega 3 aumentam o risco de câncer de próstata em mais de 70%. A cápsula é enriquecida com conservante. O óleo de peixe, para não ficar com aquele cheiro característico e deixar a pessoa, quando estou tomando aquela cápsula, deve receber uma química enorme. E as cápsulas de ômega 3 estão relacionadas a maior incidência de câncer. O ômega 3 não, a cápsula. Então, quando você toma uma cápsula de ômega 3, você não está tomando ômega 3 puro. Você quer comer ômega 3 saudável? Você pegar o Sírio-Libanês, a Organização Mundial de Saúde, você vai lá, orientação para você ter uma boa dieta com a ômega 3 é usar salmão, sardinha, atum, chia, linhaça. Eu lembro do abacate aqui, que no site do Sírio não está, tem muito ômega 3. Então você tem alimentos ricos em ômega 3. Naturais sem conservantes. É só ir na feira, então, né? Exatamente. Então o câncer tem crescido e nós temos muitas armadilhas não bem divulgadas, inclusive nas redes sociais. Pelo contrário, temos divulgações perigosas e as pessoas entrando em armadilhas. Então, só um minutinho, doutor Antônio Cláudio, aproveitando o seu gancho aqui rapidinho, que a Lúcia manda para mim. Obrigada, Lúcia, você sempre quando eu estou aqui está mandando no zap. Ela disse, doutor Antônio Cláudio, falando em conservantes, é impressionante aquelas caixinhas de leite. Como um leite pode durar tanto tempo, dizendo ainda que é de longa vida, dentro de uma caixa. Ali deve estar cheio de conservantes, doutor Antônio Cláudio. E aí, doutor a mesma história do azeite, do suco de uva. A gente tem produtos de matéria orgânica em temperatura ambiente, ditos que não têm conservante em seus rótulos e liberados pelo sistema de fiscalização sanitária, Anvisa, os órgãos, que colocam que esses alimentos eles foram colocados de forma isenta de possíveis bactérias, fungos e que possam estar estragados, estão pasteurizados, vamos dizer assim, esterilizado em temperatura e aí você bota na caixinha. É o que se coloca como processo de conservação. Então, pode ter perdido. Abriu só dura 3 dias, e olhe lá. Exatamente, porque foi colocado o que se coloca, é que não tem conservante e o leite foi colocado de forma pasteurizada e aí você matou todas as possibilidades de bactérias que possam estragar o leite.
Quando você abre, você tem a contaminação e aí pode você ter multiplicação de bactérias. Então é isso que se coloca e a gente acredita que a Anvisa esteja fiscalizando e que não haja conservantes, né? Mas a gente tem aquela história, inclusive até sobre o azeite também, que tem essa história, que não tem conservante, está lá na garrafinha. A gente tem que analisar, será? Porque quando você pega um óleo e comprar ele de forma natural, na mão de uma produção orgânica, se você deixar ele fora da geladeira muito tempo, ele acaba, vamos dizer assim, oxidando, fica rançoso, né? O pessoal diz, vai azedou, a manteiga. Olha, aí você tem algumas marcas que nos rótulos não tem como que tem conservante da indústria, e se você comparar e colocar esse processo com o artesanal, o produto artesanal fora da geladeira, o artesanal apresenta sinais de deterioração e o da indústria não. Então a gente tem que realmente, às vezes, analisar, será que todos os lotes daqueles alimentos que a Anvisa fiscaliza estão isentos de algum conservante? A gente tem denúncias sobre o azeite, que é muito adulterado, o Brasil campeão de azeite adulterado, a gente pode ser que o leite, não vou dar certeza. A gente tem que acreditar e confiar nos órgãos, né? Mas é sempre, se você achar que é bom ter uma cautela, né, doutor Antônio Cláudio? Tem uma pergunta aqui da Marta José Conrado de Araújo. Pergunte ao médico sobre o uso de creatina. Creatina é saudável? Creatina, pronto. Creatina é um suplemento muito utilizado hoje, que criou moda, tem o modismo da creatina hoje, gente. Não tem relação com a história nossa de hoje com câncer, mas abrindo um parênteses para explicar. Se você colocar aí, a creatina ela é produzida em grande quantidade pelo seu próprio organismo. Nossa ouvinte que está perguntando, você produz creatina. O hábito da creatina, a suplementação, ela inicialmente foi feita para atletas de alto rendimento, que precisa ganhar rapidamente grande massa muscular. E aí a pessoa que faz esse trabalho de atividade física intensa, ela precisa de uma quantidade, de um aporte maior do que o organismo produz. Se você tem uma atividade física moderada, não há essa necessidade imperiosa de estar usando creatina. Ou você usa creatina para o idoso que tem um aporte proteico deficiente, aquele idoso que não está com dificuldade de se alimentar, com massa magra diminuída, e você sabe que ele não está produzindo creatina, que não está tendo alimentação adequada, você suplementa. As pessoas que se alimentam bem e têm uma atividade regular moderada, não precisa, tá? Senão você vai botar creatina para a população toda, diga aos pacientes todo dia. Atividade física, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, moderada, não é um atleta de alto rendimento, você produz o suficiente para seu organismo de creatina. O organismo nosso produz muita creatina. Bom, aqui a Daniela dos Anjos. Dani, obrigada pela participação. Aqui comungo da fala do doutor Cláudio. E parabéns pela entrevista. Ele está aqui todas as sextas-feiras. Inclusive, até estava falando ontem com o Narciso, para que aí as pessoas, nossos ouvintes, também podem mandar sugestões. Manda lá aqui para o Zap, até manda para o Zap que fica direto com o Narciso, que é o 99525714, ou o nosso 998449970, sugestões assim de temas. Eu queria que o doutor Antônio Cláudio falasse sobre determinado tema. Agora manda com a gente com antecedência para a gente passar para o doutor Antônio Cláudio, porque aí, claro, há sempre uma programação. E aí, à medida do possível, pode atender aí ao pedido dos nossos ouvintes. Doutor Antônio Cláudio, para a gente já ir encerrando, em relação ao câncer, voltando à questão do câncer, e veja como é importante essas armadilhas, porque existem esses fatores externos. A bebida, o ouvinte aqui, Pedro, eu anotei que ele colocou assim, doutor Antônio Cláudio falou em cigarro, mas bebida também pode? Excesso pode dar câncer? Todo excesso faz mal. Até de dinheiro, eu digo. Pode atrapalhar a sua vida. É verdade. Pode, verdade. Se você não souber gerenciar o dinheiro, pode lhe atrapalhar. Tem gente que perde a felicidade quando ganha na loteria. Não sabe gerenciar o dinheiro. Então, o excesso de álcool também vai fazer. Tudo que traz uma inflamação crônica. Por exemplo, se você bebe álcool direto, você agride seu estômago, aumenta o risco de um câncer de estômago. O fígado, se passa a ter um processo inflamatório crônico, aumenta o risco de um câncer. Então, o álcool também é um fator de risco. Menos frequentemente você observa cânceres na população em geral, porque nem todo o percentual de pessoas que bebem álcool de forma exagerada não é tão grande. Que come errado é maior. Por isso que a gente fala mais na dieta, que a alimentação errônea, com conservantes, embutidos, frituras, é bem maior do que o hábito de álcool. Então a gente tem, por isso que a gente quando fala em câncer, fala em alimentação com mais frequência. E a gente observa na prática, no consultório mesmo, pós-pandemia, a gente observou a incidência maior de câncer de intestino. Pessoas chegando no consultório, a gente pede exame para verificar, e quando observa sintomas, principalmente foi até mais em mulheres, que eu detectei nos últimos 2 anos, incidência de câncer de intestino muito grande, né?
Então, a gente tem na mulher o câncer de mama como primeiro, no homem a próstata, e em ambos o intestino que tem crescido muito. Por isso que eu tenho alertado até, porque chega no consultório muitas pessoas fazendo um check-up, que eu digo meio check-up. Aí o pessoal faz check-up ginecológico com a mulher, o homem olha a próstata, coração, e tem observado uma carência muito grande de verificação de possibilidade de câncer de intestino. A colonoscopia seria excelente, ou sangue né, oculto nas fezes, Sim. que é barato, fácil, você detecta, pode tirar um pólipo no tempo ideal e evitar um câncer que tem crescido e alguns cânceres de intestino de avanço rápido, assustador, como tem surgido câncer de intestino e de avanço rápido em alguns pacientes. Então a gente tem que estar atento a essas possibilidades e o hábito alimentar no câncer de intestino é algo que realmente tem um peso grande e a gente fica ali alertando, cuidado com a dieta. Então, doutor Antônio Cláudio, muitíssimo obrigada. Tê-lo aqui é sempre uma participação luxuosa, maravilhosa. A gente recebe muito do retorno aí dos nossos ouvintes, parabenizando. Até o nosso próximo encontro. Amém. Aqui, né? Agradeço. E lembrar que a fé ajuda a prevenir o estresse e prevenir o câncer. Pois é, bom demais.